Sétimo ano, tranquilidade. E aí, como é que vocês estão? Gente, estou passando aqui só para fazer a nossa revisãozinha para a P2. Tranquilidade? Olha só, gente, eu vou comentar sobre os principais assuntos para a tua prova, tá? Eu vou comentar sobre os principais temas para a sua prova. Então, ó, presta muita, mas muita atenção nesse vídeo, tá? Presta muita atenção nessa revisão. Tranquilidade, gente? Vem, olha só. Primeira coisa que eu quero conversar com vocês. Quando olhar para baixo é porque eu fiz uma série de anotações aqui sobre o que eu quero falar, tá? Então quando eu olhar, porque eu tô olhando alguma coisa que eu escrevi para mim mesmo, tá bem? Olha só. Primeira coisa que eu quero conversar com vocês aqui é sobre a relação entre tecnologia e concentração fundiária. Gente, olha para mim. Ei, vem comigo. Olha só, primeiríssima coisa de todas, você tem que lembrar que o seu país é um dos países mais desiguais do planeta, beleza? E que aqui, quando você olha para a terra, propriedade rural, o que você tem? Ei, o que você tem no Brasil quando você pensa em propriedade rural, terra? Você tem um país em que as suas terras são profundamente concentradas. Concentradas aonde? Concentradas nas mãos de pouquíssimas famílias. Gente, algumas das famílias mais ricas do Brasil são ricas desde as capitanias hereditárias. Foram terras que foram passando de pai para filho, tá? De pai para filho, há algumas centenas de anos. Tranquilo? Então aqui no Brasil você tem terras imensas do tamanho de estados, de municípios, de bairros na mão de uma família, duas famílias. Beleza? Você tem terras gigantescas nas mãos de pouquíssimas pessoas, que são, em geral, as pessoas mais ricas nesse país e que têm mais poder político e econômico. Tranquilidade? Gente, olha só. Quando você pega tecnologia e você soma com essa realidade de propriedades profundamente concentradas nas mãos de pouquíssimas pessoas, sabe o que você vai estar fazendo? Você vai estar tornando mais concentradas as propriedades que já são concentradas. Como assim, Almir? Olha para mim, vem comigo. Olha só, se você tem uma terra do tamanho de um estado na mão de uma família só, e essa família que necessitava de funcionários agora não vai necessitar mais, porque ela vai ter um trator que vai fazer a função desses funcionários, para quê? Eu te pergunto. Ei, vem, eu te pergunto, para quê ela vai manter esses funcionários? Eu te respondo, ela não vai manter esses funcionários. Eles vão ser mandados embora. Ou seja, as terras que já são concentradas ficarão ainda mais concentradas, mais restritas às mãos de pouquíssimas pessoas. Tranquilo? E essa galera que foi demitida, essa galera vai para a cidade e vai levar ao processo de urbanização brasileira. Vou aproveitar esse tema para já comentar sobre a urbanização brasileira. Gente, a urbanização brasileira, ela vai se dar por conta de dois elementos fundamentais. O primeiro, industrialização. A indústria no Brasil começa na década de 1930 com Getúlio Vargas. Juscelino Kubitschek, também presidente do Brasil, na década de 50, 1950, vai dar um gás a mais nessa industrialização. Eu não vou te cobrar a diferença de Getúlio Vargas para Juscelino Kubitschek. Isso a história vai fazer. O que eu preciso em geografia que você saiba é que esses dois presidentes foram fundamentais para o desenvolvimento da indústria no Brasil. A indústria no Brasil começa no século XX, na década de 30, quase 200 anos depois que esse mesmo processo tinha começado nos países centrais, nos países desenvolvidos, como a Inglaterra.
Beleza? Então o Brasil vai começar a sua indústria no século XX, e aí a galera que tá lá no campo vai olhar e falar assim, pô, peraí, tá chegando indústria. A indústria precisa de mão de obra. Caramba, é oferta de emprego. Então a galera começa a migrar do campo para a cidade. Perfeito? Mas isso apenas não explica a urbanização brasileira. Um minuto. Apenas esse fator, que é fundamental, não explica a urbanização brasileira. Sabe por quê? Porque na década de 70 é quando o Brasil vai se tornar de fato urbano. E o que vai fazer isso? Basicamente, é a Revolução Verde. O que é Revolução Verde? É quando um pacote de tecnologias chega no campo brasileiro e torna a mão de obra obsoleta, ou seja, a substituição da mão de obra humana por tecnologia. E aí aquela galera que trabalhava no campo vai migrar em massa para as cidades. É quando as principais favelas cariocas e paulistas vão ter um boom de crescimento, tá? Obviamente isso conversa muito com o início do nosso papo aqui, né, que foi sobre a relação da tecnologia com o aumento da concentração fundiária. A lógica é exatamente essa, é exatamente a mesma. Tranquilo, gente? Então, quando você pensa em urbanização, o que é urbanização? É quando o número de pessoas nas cidades é superior ao número de pessoas no campo. Ei, não viaja, não viaja, vem comigo, não dispersa, vem. Urbanização é quando o número de pessoas na cidade é maior do que o número de pessoas no campo. Tranquilão? Quando que isso ocorre? Em 70. Mas qual é o histórico? Quais são os processos que vão levar à urbanização brasileira? Indústria, que no Brasil começa em 30 e a partir da década de 50 vai ter um gás. Beleza? As pessoas que estão no campo vão olhar e falar, oferta de emprego, é para a cidade que eu vou. 70, Revolução Verde, 1970, década de 1970, Revolução Verde chegando no Brasil, a mão de obra humana sendo substituída por máquinas e a galera se vendo obrigada a migrar para a cidade. Tranquilidade, gente, de boa. E é óbvio que a Revolução Verde ampliou a concentração de terras no Brasil. Beleza? A concentração fundiária. Concentração fundiária é concentração de terras. Suave? O próximo tema que eu queria conversar com vocês é sobre aquilo que vocês já sabem, já bati muito nessa tecla, mas eu quero voltar. O que significa? O que significa dizer que um país ele é muito populoso e ao mesmo tempo pouco povoado, como é o caso do Brasil? Ei, não dispersa. O que significa dizer que o Brasil é um país muito populoso, porém pouco povoado? Populoso vem de população absoluta, é o tanto de pessoas que existem dentro daquele país, dentro de uma localidade, que moram naquela localidade. Tranquilo? No caso do Brasil, são 208 milhões de pessoas, a população absoluta brasileira de 2023. Tá bem? Agora, quando a gente fala de povoado, muito ou pouco povoado, aí nós estamos falando de densidade demográfica. O que é densidade demográfica? É a distribuição da população absoluta por um território. Então, é a distribuição do todo de pessoas que existem em um país por esse território que compõe esse país. Beleza, gente? É basicamente isso, tá? Então, quando eu falo que o Brasil é populoso, porém pouco povoado, estou dizendo, o Brasil tem gente pra caramba. Tem a população absoluta muito grande, de 208 milhões de pessoas. Porém, essas 208 milhões de pessoas estão muito mal distribuídas por esse território. Logo, é um país pouco povoado. Pouco ou muito povoado tem relação com densidade demográfica, que é distribuição de gente, distribuição de população pelo seu território. Então o Brasil ele é muito populoso, porque tem 208 milhões de pessoas, porém ele é pouco povoado, porque essas 208 milhões de pessoas estão praticamente concentradas apenas no litoral brasileiro, com muito
destaque, ei, não viaja, com muito destaque para São Paulo e Rio de Janeiro. Beleza, gente? É isso que eu quero dizer, tá? Já foi esse tema, tá? Próximo. Já falei sobre isso. Já falei sobre isso. Ah, tá. Pessoal, quero falar um pouquinho sobre migrações, até porque eu acabei de mencionar sobre isso, né? Década de 30, 50, 70, como que alguns processos aconteceram que influenciaram na urbanização do Brasil. Gente, olha só, o que é migração? Migração é quando uma pessoa sai da sua localidade de nascença, onde ela mora, enfim, ela sai da sua localidade e migra para uma outra localidade, por motivos. Esses motivos podem ser múltiplos, tá? Pode ser uma guerra, pode ser uma doença, pode ser uma crise econômica, oferta de emprego, oportunidade de estudo, enfim. Migração é quando uma pessoa, é quando populações migram do seu local de origem para um outro local. Ela está migrando. Show de bola? Quando a gente pensa na urbanização brasileira, nós temos que as principais cidades, como Rio de Janeiro, São Paulo, foram construídas por imigrantes, por migrantes, principalmente nordestinos, assim como Brasília, assim como Belém, assim como grande parte das cidades brasileiras foram construídas, para não dizer todas, tá? Com mão de obra migrante, imigrante, tá? São nordestinos que migram para várias localidades do Brasil, porque existia oferta de emprego, porque existia a expulsão do campo. Eles estavam sendo expulsos de suas localidades, estavam sendo atraídos por fatores que essas cidades ofereciam. Novamente, oferta de emprego, oferta de possibilidade de mudança de vida, enfim. E o campo expulsava essas pessoas, como com propriedades profundamente concentradas, com falta de emprego e por aí vai. Beleza, gente? Então eu queria comentar sobre isso rapidamente, tá? Obviamente que eu não poderia deixar de mencionar a mudança no perfil populacional dos países atualmente. Olha só, gente, você vai ter uma tendência no planeta. Que tendência é essa? A tendência é de que a taxa de natalidade, a taxa de fecundidade abaixem cada vez mais, diminuam cada vez mais, tá? E que as pessoas vivam muito mais. Lembra da pirâmide etária? Basicamente, a base vai sendo achatada, a base que é composta por crianças e jovens vai sendo achatada, o meio que apeia a população economicamente ativa, que são basicamente os adultos, tá? Quem mais consome, quem mais trabalha, beleza? E o topo é composto pelos idosos. Como as pessoas estão vivendo mais e tendo menos filhos, o que acontece? A base vai se estreitando, o meio, ao longo das décadas, vai se estreitando também e o topo vai se alargando. Falamos a exaustão sobre isso em sala. Ei, não viaja, vem comigo, não dispersa, vem, presta atenção, tá? Então, olha só, por que as pessoas estão tendo menos filhos? Porque filho é caro. Lembra sempre de mim, eu dou meu exemplo em sala por conta disso. Olha só, eu gosto do quê? Eu gosto de jogar videogame. Tranquilo? Eu tenho 28 anos. O meu dinheiro vai para videogame, para pagar conta, para viagem, para estudo, pós-graduação, uma reserva de emergência, mestrado, sei lá, para jantar, para comprar roupa, videogame, doações. Em momento algum eu falei de filho. Não é um projeto meu ter filho, nem tão cedo. Eu, Almir, pretendo ter filho se eu tiver com 40, 45 anos. Por quê? Porque ter filho é caro. Ter filho é caro. Então, é um padrão que jovens como eu estejam preferindo
gastar o seu dinheiro com viagem, com consumo, com educação, com leitura, do que com filho. E quando tem, é um filho, no máximo dois. Aonde a gente percebe essa tendência muito bem pronunciada na Europa Ocidental. Eu sempre dou o exemplo da Alemanha. A taxa de natalidade na Alemanha já é de menos um filho por casal. Ora, existe menos um filho? A criança nasce sem um braço? Sei lá. É claro que não. É uma tendência, é uma média, é uma estimativa. O que isso não quer dizer? Que a maior parte da população alemã prefere não ter filho, ou prefere ter filho muito mais velho. Eu até comentei com vocês que há um preconceitozinho muito bobo na Europa com mulheres mais jovens que aparecem grávidas, né? Porque é como se aquela sociedade olhasse para aquela mulher com seus 25 anos, grávida, e falasse: minha filha, tá dando um golpe em quem? 25 anos? Você tem que estar estudando, tem que estar viajando, tem que estar conhecendo gente nova. E tá grávida? Você é maluca? Ou você é imigrante tentando dar golpe a alguém? Eu sei que isso é muito pesado, eu sei que isso é profundamente errado, mas esse preconceito existe na Europa Ocidental. Esse preconceito existe na Europa Ocidental. Por quê? Porque lá já existe essa tendência de mulheres tendo filhos com seus 40 anos, porque preferem gastar dinheiro com viagem, com comida, com iPhone, com pós-graduação, mestrado, doutorado, do que dinheiro com filho. Entende? Eu sou um exemplo, né? Claro que em países mais pobres isso acontece. Acontece. Eu moro em um país subdesenvolvido, que é o Brasil. Só que quando você olha para o conjunto da população, essa tendência se desenvolve de maneira mais lenta. Por quê? Por que no Brasil a gente tem a mesma qualidade de vida de um europeu, de um alemão? Não. A gente tem acesso a grana, a dinheiro, a poder de consumo como um alemão? É óbvio que não. Então aqui, no mundo subdesenvolvido, essa tendência existe? Existe. Ela se desenvolve? Se desenvolve, porém mais lentamente. Tranquilo? Ei, vem comigo. Preste atenção. Beleza, gente? O Brasil talvez alcance patamares populacionais similares, né, ao da Europa em 2050. Talvez. Tá? Vamos continuar aqui. E qual o problema que essa lógica pode gerar? Gente, se não tem pessoas nascendo, a PEA, que é o meio da pirâmide etária, inclusive recomendo que você olhe no seu livro as fotos das pirâmides etárias, fundamental para você entender o que eu estou falando, tá? Se não tem gente nascendo, não tem ninguém para repor a PEA, a população economicamente ativa, que basicamente são os adultos. Se não tem adulto, não tem consumo, não tem trabalho. A porção da pirâmide etária mais responsável por fazer com que a economia gire e se desenvolva plenamente é a PEA. Se não tem criança nascendo, não tem PEA sendo alimentada ao longo das décadas, percebe? Então, essa tendência presente no nosso planeta atualmente, ela contribui, né, para um cenário de crise econômica. Japão já se aproxima disso com muita tranquilidade para os próximos anos. Atualmente, já nos próximos anos, a lógica, né, se se mantiver a mesma, é que isso se aprofunde, tá? Então o Japão está com um pezinho nessa situação, tá? Países como a Alemanha, a França também, Inglaterra também, tá? E países como o Brasil vão viver isso também, mas para os próximos anos, próximas décadas, beleza? Então, esse é o problema do achatamento da base das pirâmides etárias, da redução das taxas de natalidade e fecundidade dos países, beleza? Isso pode levar a uma crise econômica porque não tem PEA sendo reposta, tá? Eu queria conversar com vocês. Quais são os fatores que levam à redução das taxas de mortalidade no Brasil? Quais são esses fatores? 1. Vacina. Você não entende o porquê que as pessoas
Redução da taxa de natalidade não, desculpa, gente. Redução da taxa de mortalidade. Taxa de mortalidade. Por que que a taxa de mortalidade no Brasil caiu tanto? Vacina. Você não entende o porquê que a população brasileira passou a viver mais se você não considera a vacina. Tá? Vacina e população brasileira andam de mãos dadas, historicamente. Historicamente. Se não fosse pelas vacinas, o brasileiro não teria a estimativa de vida que ele tem hoje. Porque a partir da aplicação de vacinas, uma série de doenças vistas como tradicionais passam a sumir. Ou pelo menos afetar muito menos a população brasileira. Beleza? Então, primeira coisa, vacinação no início do século XX. Segunda coisa, ampliação da infraestrutura de saneamento básico. Terceira coisa, facilitação para que as pessoas tivessem acesso a programas de saúde pública. Saúde pública é fundamental para qualquer país, principalmente para um país subdesenvolvido, esquecido por Deus, como é o caso do Brasil. Entende? As pessoas morrem menos, as pessoas vivem mais porque têm acesso à saúde básica. Pode não ser a saúde de um país desenvolvido, mas o simples fato de existir um sistema único de saúde já é fundamental para que o povo brasileiro viva mais tempo. Então, acesso a remédio, acesso à saúde, são outros elementos que explicam como que a mortalidade no Brasil cai a partir do século XX. Beleza? Então, esses são os elementos principais, tá? E agora sim, passando para a redução das taxas de natalidade e fecundidade brasileiras. Olha só, o que vai explicar isso principalmente? Cara, migração, campo, cidade, êxodo rural. A partir do momento em que você vai ter uma migração em massa de pessoas do campo para a cidade, a partir da década de 70, é óbvio que isso já vinha acontecendo desde décadas anteriores, mas a década de 70 ela é emblemática nesse sentido. Ela é muito importante para você entender a urbanização brasileira, ela é muito importante para você entender, né, essa redução das taxas de natalidade e fecundidade brasileiras. Tá? A partir do momento que as pessoas que vêm do campo chegam na cidade, algo óbvio se percebe. O quê? O padrão de vida urbano é mais caro. O padrão de vida urbano é mais caro. Tudo aqui é mais caro nas cidades. Com isso, a mulher ela se vê obrigada a entrar no mercado de trabalho. E é óbvio, evidente, que a luta dos movimentos feministas ao longo de décadas e décadas e décadas foram fundamentais para que a mulher entrasse no mercado de trabalho, tivesse acesso a uma série de direitos que são básicos, fundamentais, para que a gente começasse a falar de equiparação salarial, homens e mulheres ganhando a mesma coisa, dos mesmos postos de trabalho. Movimentos feministas foram cruciais para isso que nós estamos falando agora. Beleza? Para que as mulheres conseguissem entrar no mercado de trabalho. Então tu pega reivindicações feministas, soma com o padrão de vida nas cidades sendo mais caro, forçando com que mulheres vindas do campo para a cidade precisassem entrar no mercado de trabalho para compor a renda em casa, explica a redução das taxas de natalidade e fecundidade. Por quê? Porque se você já trabalha 8 horas fora de casa, chega em casa, ela tem que preparar comida de filho, comida de marido, lavar prato, lavar a casa. Cadê o tempo para ter filho? Não tem tempo para ter filho. E outra coisa, vai ter filho para quê? Considerando que esse padrão de vida é muito mais caro. Entende? Então, as taxas de natalidade e fecundidade no Brasil começam a cair na década de 70. Não é à toa. Não é à toa. É por conta dessas pessoas que estão chegando na cidade, começam a se ver obrigados a entrar no mercado de trabalho, principalmente a mulher, tá? Mulher e homem, mas aí a mulher vai entrar no mercado de trabalho com muita força para compor a renda doméstica, tá? E dentro disso, esquece filho, tá? De boa, gente. Queria falar um pouquinho sobre racismo estrutural com vocês, que é um conceito do Silvio de Almeida, um dos principais autores brasileiros, que fala justamente sobre isso, tá? O racismo estrutural fala o seguinte, olha só, o Brasil desde o século XVI, quando ele foi encontrado e invadido pelos portugueses, ele já nasce
sobre a escravidão de povos. Ei, não dorme, não dorme, vem comigo. Ele já nasce sobre a escravidão de povos. Como assim? O europeu chega no Brasil, o português chega no Brasil, quem ele vai escravizar? Você sabe, ei, quem o português vai escravizar quando ele chega no Brasil? Os indígenas. Quem ele vai trazer para cá como mão de obra escrava ainda no século XVI? Os negros sequestrados do continente africano. Então o Brasil, ele surge enquanto colônia, enquanto território colonizado por Portugal, enquanto território chamado de Brasil, sobre a escravidão. A escravidão, ela aparece no Brasil antes mesmo do próprio nome Brasil. Entende? Dessa forma, qual é a consequência da escravidão que a gente percebeu ao longo dos anos? Uma das, né? É o racismo. É o racismo contra indígenas, é o racismo contra pessoas negras. E fundamental que vocês tenham em mente, gente, o racismo não é algo de quem é maluco. Ah, o cara é racista, ele é maluco. Não, ele não é maluco. Ah, o cara é racista, ele é mal educado. Não, sem dúvidas ele é mal educado, mas sobretudo, isso não explica o racismo. Não explica o racismo. Todo brasileiro nasce racista. Ele vai se desconstruindo ao longo da vida, buscando ser o menos racista possível. Por quê? Porque se o Brasil, antes mesmo de ter o nome Brasil, já tinha escravidão aqui dentro, ele surge sobre o racismo. O racismo estrutural tem esse nome, racismo estrutural, de estrutura. Isso significa o quê? Que a espinha dorsal do Brasil e do povo brasileiro é o racismo. O Brasil, ele se constitui enquanto território, enquanto país, tendo seu centro a escravidão, tendo como seu centro o racismo. Então a normalidade no Brasil, por pior que seja, é o racismo. Se propor a ser uma pessoa antirracista significa ir contra a própria normalidade. Sabe por quê? Porque a estrutura do Brasil é racista. O Brasil é racista na sua raiz. Porque antes de ser Brasil, ele já escravizava pessoas. Porque antes de ser Brasil, ele já era racista. Por isso que Silvio de Almeida fala que o racismo, ele é estrutural e ele se manifesta de formas que comprovam a normalidade bizarra do racismo aqui no Brasil. Quer ver um exemplo? Quando você pensa na população carcerária do Brasil, ela é mais de 80% composta por pessoas negras. É o quê? Pessoas negras no Brasil são mais dispostas a praticar crimes? Negativo. Negativo. Isso é um racismo que se dá na própria construção do Brasil enquanto país. Historicamente, pessoas brancas tiveram mais acesso a oportunidades de emprego. Logo, o Brasil fez uma escolha. Ele escolheu deixar pessoas negras à margem da sociedade. Isso é um tipo de racismo estrutural. Está na estrutura do Brasil, está na estrutura do teu país. Quer ver um outro exemplo mais simples? Imagina você está andando na rua e vem uma pessoa andando na rua de madrugada e vem uma pessoa negra de capuz. É muito comum que pessoas atravessem a rua por medo dessa pessoa. Agora, se fosse uma pessoa parecida comigo, branca, geralmente essa pessoa não atravessaria. Gente, isso é racismo. Isso é racismo. Muitas pessoas não percebem o quão racistas estão sendo, porém estão sendo racistas. Vocês percebem como não se trata só de apontar o dedo para uma pessoa e xingar? O racismo está nos aspectos mais cotidianos do nosso dia a dia. Por quê? Porque a espinha dorsal do Brasil, a base do Brasil e do povo brasileiro é a escravidão, é o racismo. O racismo, portanto,
é estrutural no Brasil. Sacaram? Queria falar um pouquinho, para fechar a nossa revisão, sobre os... Não dorme, hein? Não dorme, fica comigo. Eu queria comentar um pouquinho sobre dois conceitos. O de etnocentrismo e de alteridade. Falei muito rápido sobre isso em sala, então eu queria revisar isso com vocês aqui agora, tá? Etnocentrismo é quando você coloca a sua cultura como o centro do mundo. Ah, minha cultura é judaico-cristã, é a cultura europeia, o centro do mundo, entende? Nada é tão evoluído, como eles dizem, né? Nada é tão bom quanto a cultura europeia, a cultura judaico-cristã. Isso é etnocentrismo. Isso é colocar a sua cultura como centro do mundo. Vem cá, isso é racismo, tá? Outro conceito, alteridade. Alteridade é quando você entende que o mundo é composto por várias culturas diferentes. Gente, só no Brasil você tem mais de 300 línguas sendo faladas por povos indígenas. A riqueza de cultura que tem aqui dentro é absurda. Isso em um país, imagina o planeta inteiro. Tá? Então, quando você pensa em alteridade, você entende que o planeta Terra é composto por diversas culturas diferentes. E, portanto, você respeita essas culturas diferentes. Você respeita os elementos diferentes da sua cultura. Você não julga, você não aponta dedo. Isso é alteridade. Tranquilo, gente? Pessoal, eu falei sobre todos os elementos que eu julgo importantes para a sua prova. A prova não está difícil. Se você fez essa revisão, assistiu essa revisão e achou tranquila, você está preparado, assista 1, 2, 3, 4, 5 vezes se for necessário. E ó, beijo no coração, boa prova, tamo junto.